Eu sou Atila Marino, eu faço um canal na minha cabeça, de divulgação científica no YouTube, que é o Nerdologia. Às quintas-feiras eu falo de ciências exatas e biológicas. Às terças-feiras a gente tem o Felipe falando de ciências históricas. E a minha formação é de pesquisador. Eu abro o canal me apresentando como biólogo, pesquisador, porque essa é a carga e a motivação por trás dos vídeos que a gente faz ali. E o nome do canal é Nerdologia, porque o que a gente está fazendo é ir a fundo em assuntos nerds, né? E eu acho que o canal se chama Nerdologia e a abertura simbolizam tudo que está envolvido ali. É um pesquisador, um cientista, embora não mais fazendo ciência com a mão na massa, como já foi bastante, que quer que as pessoas conheçam o valor que a ciência tem para explicar o mundo. Para explicar o mundo em todo canto, de verdade. Desde tudo que está ao nosso redor, como tudo que a gente entende e conhece. E o desafio é buscar pessoas que não estariam interessadas em ciência e falar com elas. Por isso, Nerdologia. É pegar temas nerds, porque o público nerd já é um público curioso por natureza, que gosta de saber a fundo dos interesses, e aproveitar essa curiosidade, esse interesse dos nerds para... E não só dos nerds, mas para falar de onde a ciência se insere ali dentro e como ela enriquece aquilo. Então, o meu desafio semanal é fazer um spam científico. É fingir que eu vou falar de alguma coisa interessante para, no fim, estar falando de ciência ali dentro. Então, que seja o último filme dos Vingadores, que está com a bilheteria lá no teto, as pessoas querem saber como que o Homem-Formiga podia entrar no Thanos e estourar ele por dentro crescendo. Perfeito, tem uma situação aí que a ciência pode explicar. Qual que é a pressão envolvida, como que é a física disso, o que aconteceria. Essa é a ideia, a gente pegar temas que as pessoas já têm como interesse pessoal e mostrar como a ciência pode enriquecer aquilo. Às vezes desmontando um personagem e falando como aquilo não funciona, às vezes enriquecendo um personagem, como é um episódio que eu me orgulho muito de falar como o Magneto seria se ele tivesse poderes magnéticos. Então ele teria que manipular muito mais coisas, ele seria um personagem mais rico se ele fosse mais científico. E isso é uma coisa muito legal de fazer, mostrar como o nosso conhecimento abre essas fronteiras. E às vezes a gente pega um tema cotidiano, por exemplo, a Maju sendo discriminada e sofrendo racismo em redes sociais, e a gente poder tratar cientificamente de como o racismo acontece. Então, de uma forma mais neutra de opiniões e julgamentos, explicar para as pessoas como o ser humano é um ser social, que faz julgamentos de valor ao tempo todo, e como crianças com 2 anos já assimilaram, 2 anos, 6 meses de idade, já assimilaram que quem tem uma certa cor de pele serve mais quem tem uma outra cor de pele. E não é o fato de eu não ser racista que vai impedir minha criança de aprender valores racistas se a sociedade assim é. E a gente pode usar a ciência para explicar isso e mostrar as relações das pessoas. Então, a minha motivação pessoal é incorporar novas tecnologias e incorporar a nova forma que a gente tem de obter conhecimento, que é principalmente a internet e aparelhos eletrônicos, em sala de aula. Então, longe de substituir a tutoria do professor, que para mim é a coisa mais rica que acontece, menos valorizada e discutida estranhamente, mas sobre o conteúdo tem essa dissociação, né? A luz com o tempo, ela deixou de ser fumaça do lampião, ela deixou de ser o calor da lâmpada incandescente e passou a ser o LED, que é só luz. É o mais puro que ela pode... O LED é a iluminação mais pura que a gente pode ter, não produz quase nada além disso. Os professores estão passando pela mesma coisa agora. Antigamente eles traziam conteúdo e tutoria. Hoje tem uma outra fonte de conteúdo que é a internet, que é onde eu estou inserido. E a minha preocupação é justamente como casar as duas coisas. Como o professor com a tutoria consegue incorporar o conteúdo de fora e já incorporar isso criticamente no aluno. Então a interface é muito grande, é uma preocupação pessoal. O Nerdologia é usado em sala de aula constantemente e é uma preocupação de não falar palavrão, de tratar de conteúdo bem, das fontes, das referências, o livro que eu consultei. Se eu consulto artigo científico, eu procuro um livro de divulgação da área para falar do livro também, para ser acessível para todo mundo, de maneira que pode ser um vídeo que começa uma aula para o professor falar, tá vendo? É para isso que você precisa saber de botânica, para explicar esse personagem. E poder dar uma aula de botânica depois com toda a riqueza que o professor pode trazer, ou a professora. Então, são complementares, eu acho, bastante, e acho que a transparência do canal, o fato da gente se corrigir o tempo todo e citar as fontes, abre essas portas para a gente poder dialogar com a sala de aula muito bem. A divulgação científica, isso está cada vez mais claro, ela é meio e mensagem também, né? Então a gente tem grandes divulgadores que transmitem mensagens muito importantes, mas pouca adaptação recente para novos meios, né? Então Carl Sagan foi lá, fez uma mensagem tremenda que é a série Cosmos, mas que estava limitada ao VHS e ao canal de TV que passasse a série.
Hoje a gente tem meios como as redes sociais que todo mundo tem acesso, que é um meio novo para ser explorado com as mesmas mensagens importantes, né? Então acho que tem divulgadores excelentes do mundo, mas poucos deles estão preocupados com esses novos meios, né? Antigamente as pessoas tinham que decidir entre TV ou geladeira para primeiro eletrodoméstico. Hoje elas compram o celular antes de qualquer coisa, né? 90% dos brasileiros têm um celular com acesso à rede social. Nem que seja só mensagem. E a gente não está olhando para esses meios, não está falando com as pessoas aí. Né? Especialmente quando você quer chegar nas pessoas menos educadas, que não estão preparadas para buscar aquela mensagem, fazer isso em novos meios é fundamental. Assim. O Nerdologia arranha a casquinha disso, que é buscar o YouTube e ainda assim com conteúdo que eu acho bastante desafiador intelectualmente. Ele exige muito conhecimento de quem assiste e é normal eu me sentir burro fazendo episódio e as pessoas se sentirem burras assistindo o episódio porque é um conteúdo denso. E acho que falta muito disso ainda. Acho que a gente tem excelentes divulgadores, mas poucos deles dispostos a assumir essa outra parte da divulgação, que é falar dentro de novos meios, é falar com outros formatos, é falar em vídeo, é falar em mensagem, é saber fazer uma corrente de WhatsApp que as pessoas vão transmitir ao invés de falar de vacina, matar criança. E é parte da divulgação, sabe? Acho que se informar e saber falar de por que vacinas são importantes é uma parte, e saber fazer uma mensagem que viraliza no WhatsApp seria outra, que não tem ninguém fazendo. Eu acho que é o que eu tento arranhar aqui, mas nem de longe consigo, dada a demanda tão grande que a gente tem. E acho que a gente paga um preço muito grande por isso, por estar muito distante das pessoas ainda. A junção é muito importante, né? Você ter um evento, você ter situações em que criadores se encontram com quem suporta a criação, né? Com produtores, com patrocínio, com marcas, com outras coisas, é fundamental. Eu falo isso 100% pelo Nerdologia, porque ao contrário da maioria dos canais de YouTube que começam de uma maneira amadora, por paixão, e se tornam profissionais depois, o Nerdologia começou por paixão, mas profissional desde o começo. Já nos trilhos de um vídeo semanal, com entrega, com trilha sonora, com tudo, por conta da competência profissional do Alexandre e do Dave, o Jovem Nerd Azaghal, do grupo Jovem Nerd, que conceberam o canal. Eu não saberia fazer um conteúdo profissional bem acabado assim. Então, mais do que ninguém, eu sei dar valor para esse contato com profissionais que já atuam nesse meio, né? O cientista tem muita facilidade com conteúdo, muita dificuldade com todo o resto. E conhecer pessoas que trabalham com isso é fundamental. E um outro ponto que é muito enriquecedor, e eu vejo isso via o YouTube, é a gente ter contato com o público também, com as pessoas que acompanham. No meu caso, o meu conteúdo ele é incompleto sem audiência. No final do vídeo eu vou lá e me corrijo. Eu falo, olha, 2 episódios atrás eu falei de terremoto, mas eu esqueci isso, eu falei que a escala Richter é tal coisa, e tem um geólogo me corrigindo aqui falando isso, tem essa física me corrigindo falando tal coisa, e isso deixa o conteúdo muito mais sólido, é muito mais positivo para mim. Tanto ouvir das pessoas sobre o que elas querem saber, quanto ter um retorno delas do que eu estou fazendo de errado até. E isso vai dar um caráter para o canal, né? Me deixa construir um conteúdo muito mais rico do que eu faria sozinho em qualquer outro canto. Então, além dos cliques, além do compartilhamento, além dessas outras coisas todas que todo canal de YouTube depende, todo canal de rede social depende, todo meio que precisa de audiência depende, nesse caso específico, tem uma contrapartida que enriquece aí, que faz uma coisa que não aconteceria por conta própria. Então, poder se encontrar com quem se interessa pelo seu conteúdo, discutir com as pessoas, conversar, tirar foto, fazer tudo, gera novas ideias, gera novos conteúdos, gera novos conceitos que eu acho que são muito diferentes de um conteúdo mais estático ou que tem uma demora muito grande entre o que a gente põe para fora e o retorno do público, né? E pelo fato de fazer um canal semanal, isso fica muito mais próximo.